Olá, meu nome é Fábio Alperovitch, eu sou sócio fundador e gestor da Fama Investimentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ESG. Nos últimos 1 ou 2 anos, parece que a gente está super impactado pelas questões ESG que de repente, enfim, viraram muito comuns nos principais veículos do jornais, lives, blogs, etc. E isso veio, né, de uma forma muito intensa e repentina. E para muitos parece que o ESG é algo novo, né, que não existia até 2018, 2019, e de repente ele aparece com força total, então ele dá uma sensação de ser nova. Ele não é novo, não é nada novo, ele é muito antigo e acho super importante desconstruir essa questão do ESG ser novo, porque muitos entendem que por ser novo não precisam se preocupar com ele, porque o que é novo eventualmente seja da moda, e o que é da moda é passageiro, e que portanto eu posso, enfim, esperar para ver se isso é uma onda e que essa onda eventualmente vai passar. Então, o ESG não é novo, não é da moda, não é passageiro e muito pelo contrário, ele tende a se intensificar. E eu queria um pouco falar sobre isso e justificar essas questões, né? Justificar por que eu vejo dessa forma e, paralelamente a isso, obviamente, vai ficar um pouco mais claro o que eu penso de ESG. E quando eu falo o que eu penso de ESG, eu já estou dando uma pista aqui sobre o que seja ESG, porque ESG ele é complexo, ele não tem verdades absolutas, né? Ele não é binário. Então, não necessariamente o que eu pense seja um conceito que está ali no livro e que seja comum a todo mundo. Então, esses nuances, essas complexidades, elas são muito naturais no mundo ESG. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque, obviamente, né, o ESG ele trata de questões ambientais e trata de questões sociais, de direitos humanos, e essas questões são extremamente complexas e profundas, e para questões complexas e profundas não existem respostas imediatas e rasas, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com questões que estão acontecendo aqui, principalmente no Brasil, nesse momento, super reducionistas, né, em que o ESG ele é considerado só na superfície e sem um debate profundo. Mas a gente já fala um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco de contexto histórico e acho que vai ficar um pouco mais claro as questões um pouco mais práticas também. Então, vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, né? Nos anos 90, a gente vivia ali o auge do capitalismo mais hostil. O que eu quero dizer com capitalismo mais hostil? É aquele sistema, e isso não tem nada errado com ele, mas errado é da forma que ele enfim, foi aplicado de forma talvez exagerada, em que empresas buscavam o crescimento dos seus resultados, passando por cima de qualquer coisa, inclusive dos seus princípios. Essa é uma frase que eu costumo dizer. E eu vou tentar contextualizar aqui para deixar um pouco mais claro. Muito bem, era muito normal nos anos 90 a gente ouvir empresas falando assim, vou esmagar meus fornecedores. O que significa esmagar os fornecedores? Esmagar os fornecedores significa, poxa, eu vou pedir desconto, ou vou pedir prazo até o limite, né? Até que seja bom para mim e não seja bom para o fornecedor. E também, se o fornecedor quebrar, paciência, eu arrumo um outro fornecedor e para mim está tudo bem, desde que a margem, né, seja minha e não dele. Então, a preocupação era sempre em relação à própria empresa. Mas isso não era só em relação aos fornecedores. Também era muito normal ouvir de empresas falando, poxa, vai chegar no final de cada ano, eu vou demitir 2 ou 3% da minha força de trabalho. E os 97, 98% das pessoas restantes, elas que trabalhem um pouco mais, aumentem sua produtividade e, portanto,
eu empresa, estou melhorando os meus resultados porque, enfim, tenho menos gente, quem continua na companhia está trabalhando mais, então pelo mesmo valor eu estou produzindo mais e essa era a lógica, portanto eu ganho mais dinheiro. Também isso valia para os clientes. Então era uma busca frenética por matérias-primas mais baratas e essas matérias-primas mais baratas, obviamente, implicavam na qualidade do produto. E as empresas estavam um pouco preocupadas com a qualidade do produto e também dos serviços. Se o cliente ia ficar esperando na fila por horas, ou se ele ia comprar o produto que durasse pouco, não era um problema da empresa. Aliás, poderia até ser visto como positivo, porque se o produto não durasse, o consumidor voltaria para comprar mais rápido, né? Então, essa era a lógica vigente de gestão predominante nos anos 90, até que algumas empresas começaram a questionar essa lógica. Algumas empresas começaram a falar, poxa, se eu amasso o meu fornecedor até o ponto que ele não consiga mais sobreviver, como é que eu vou ter uma cadeia de suprimentos estável em que eu possa recorrentemente me programar em relação ao fornecimento? Se eu tenho colaboradores que estão trabalhando até o limite, uma hora eles cansam, eles começam a querer ir para outras empresas e eu passo a ter um turnover muito alto, uma despesa muito grande de recrutamento, seleção, treinamento, etc. Os trabalhadores, é claro que eles precisam do emprego, mas se eles se sentem explorados, não necessariamente eles vão dar o melhor de si e assim sucessivamente. A mesma coisa valia para os consumidores, em que os consumidores falam, poxa, eu estou me sentindo enganado, os produtos estão cada vez mais caros, cada vez piores, as filas estão cada vez maiores, eu é que vou procurar produtos substitutos ou marcas substitutas, e então existe uma perda de market share. Então, obviamente, isso é um processo, e algumas empresas então começaram a questionar aquele modelo vigente e passar por uma linha de raciocínio que é mais contemplando os stakeholders, né? Tendo uma relação mais saudável com todos eles, fornecedores, clientes, colaboradores, etc. Isso traz uma solidez para as companhias, traz uma perspectiva mais de longo prazo, isso traz mais estabilidade, enfim, o ESG, ele começa aí, né? Ele começa aí, a compreensão do ESG começa aí. Aí você tem os pilares, né? Você tem as questões sociais, as questões ambientais, que elas acabam resvalando nessas questões que eu coloquei de stakeholders como um todo. Então, esse é um processo evolutivo, nas quais empresas algumas empresas já estão nessa cultura, outras empresas estão se transformando, outras empresas ainda não perceberam e outras empresas provavelmente não perceberão. E essas empresas provavelmente serão atropeladas com o tempo. Então, cada vez mais é importante para que companhias entendam a sociedade moderna e como ela se organiza, etc., e dialoguem com a sociedade e que entendam que o papel da empresa não pode ser visto só como era antes, que era fornecer produtos ou serviços. O papel da empresa acaba sendo um pouco maior do que esse e tem a ver também com o olhar para os colaboradores, para as sociedades no entorno, para o meio ambiente e assim sucessivamente. Então isso, enfim, de uma visão muito, muito, muito aérea, tem muito a ver com as questões que o ESG dialoga. A questão, né, é que tanto os assuntos ambientais quanto os assuntos sociais, eles são de extrema complexidade, né? Não existe nada nesse mundo que seja muito binário, que não tenha efeitos sistêmicos e que, enfim, seja de fácil solução. E o mercado financeiro, especialmente no Brasil, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, não debateu questões ambientais ou de direitos humanos nos últimos 20 ou 30 anos por acreditar que eram assuntos ideológicos. Fala, poxa, esse é um assunto, né, esse é um papo de uma ideologia que não é a minha, portanto isso não me pertence, portanto eu não vou debater esses assuntos. Então, criou-se um hiato dentro do mercado financeiro, e obviamente estou aqui comentando uma generalização, mas então estou falando de uma grande maioria, mas não é 100%.
Então, criou-se esse grande ato e, de repente, vem essa onda forte de ESG e vamos falar sobre questões ambientais, vamos falar sobre questões sociais, e pega um mercado ainda que não vinha discutindo esses assuntos. Então, a reação automática para isso é um reducionismo. Fala, poxa, já que existe uma complexidade muito grande e eu desconheço o assunto, e eu também não posso ter a humildade de falar, espera, vou estudar, daqui a 5 anos eu volto com as respostas, então eu preciso, né, eu tenho essa necessidade de trazer essas respostas de uma maneira imediata, então eu reduzo o assunto. Então, tudo que é, por exemplo, assunto ambiental, virou mudança climática, e dentro de mudança climática virou carbono. Então, é quase que se um analista vai até uma empresa e pergunta sobre carbono, as questões ambientais estão satisfeitas. E a gente sabe que as questões ambientais são muito mais complexas e profundas do que isso. O mesmo vale para as questões sociais, né? Então, nesse caso, a equidade de gênero foi o tema predominante. Então, quando um analista ou um investidor olha para uma empresa e quer ter essa visão social, ele olha para número de mulheres em cargos de liderança, número de mulheres no conselho de administração, e ao provocar esses questionamentos, ele entende que as questões sociais estão satisfeitas. Então, basicamente, é o seguinte, eu vou perguntar sobre carbono, vou perguntar sobre empoderamento feminino, e isso é ESG. Está muito longe de ser, né? O ESG ele é muito diferente disso, ele tem diversos assuntos, e o que é mais relevante, cada empresa ou cada setor tem as suas especificidades e sua materialidade. Então, uma empresa, por exemplo, uma mineradora, ela tem que focar em segurança do trabalho. É muito mais importante falar sobre segurança do trabalho do que falar em equidade de gênero. Uma marca de moda, um varejo têxtil, por exemplo, tem muito mais, uma questão muito mais crítica na auditoria de fornecedores para tentar entender se existe trabalho análogo infantil ou escravo do que ficar neutralizando carbono e assim sucessivamente. Então, o ESG ele tem uma complexidade muito grande e o que nós tentamos fazer dentro da Fama são duas coisas, né? A primeira é uma visão de cultura corporativa, entender se a cultura corporativa está aderente aos princípios ESG. E para fazer isso, obviamente, a gente precisa dialogar com muita gente, a gente precisa ter uma visão holística e tentar falar com a empresa em múltiplos níveis, falar com fornecedores, falar com clientes, falar com comunidades, associações, etc. e tal, e ter a perspectiva das partes interessadas, ou seja, dos stakeholders em relação à companhia. E o segundo ponto que é muito crítico é entender claramente quais são as especificidades de cada empresa e setor e focar nelas, né? Então, não dá para esperar que uma empresa seja 100%, tenha suas práticas 100% avançadas. O que é importante é que, naquilo que é material, as práticas sejam avançadas. Então, a gente se engaja com as companhias para ter uma melhora de práticas, mas naquilo que importa, né? Naquilo que realmente é essencial. Então, o nosso papel enquanto investidor é trazer um pouco dessa discussão, um pouco desse olhar de investidor e dialogar com a companhia para que ela se torne uma empresa cada vez melhor e para a gente, obviamente, tem esse retorno, porque a gente realmente acredita que ESG significa uma agenda de criação de valor, um grande filtro de qualidade, e são empresas que deverão ser, a médio e longo prazo, as grandes vencedoras com menos risco incorrido. Muito obrigado.